tarde, a busca pelo diálogo como forma de solucionar conflitos. A justiça restaurativa é um método de sucesso que tem promovido a pacificação em diferentes situações em todo o país. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos mostrar que aqui no Distrito Federal a terceira semana de Justiça Restaurativa vai levar essa metodologia às escolas para criar um ambiente escolar mais saudável e positivo para todos. E você vai ver também na edição de hoje. Tribunal Superior Eleitoral vence 2 categorias do 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Presidente Lula nomeia 3 novos ministros para o Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia de posse está marcada para o próximo dia 22. E ainda, a Justiça Federal autoriza a operação contra a organização criminosa acusada de grilagem de terra e crimes ambientais no Piauí. As práticas criminosas iniciaram em 2020 durante a pandemia de Covid-19, com invasões e documentos falsos. O Supremo Tribunal Federal invalidou o trecho de uma lei do Distrito Federal que permitia porte de arma de fogo a auditores tributários da carreira de assistência judiciária e procuradores do DF. A decisão em plenário virtual foi numa ação movida pela Procuradoria-Geral da República. O relator ministro Nunes Marques destacou que a lei distrital invadiu a competência exclusiva da União para autorizar porte de armas de fogo e munição. O ministro frisou ainda que o Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003, proíbe o porte de arma de fogo em território nacional, ressalvados os casos previstos em legislação federal própria. Já está no ar o podcast Supremo na Semana. E a edição traz, entre os destaques, a decisão do plenário do Supremo que versa sobre a separação judicial e diz que a separação judicial ela não é pré-requisito para o divórcio. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. No plenário físico, os ministros confirmaram que o divórcio pode ser feito mesmo sem a separação de fato ou judicial prévia. Com essa decisão, o estado civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública permanece do mesmo jeito. O jornalista do Supremo, Mauro Burlamac, explica a decisão. Eles entenderam que a ideia é, não precisa mais, não existe mais separação judicial, não há mais porquê existir a separação judicial autonomamente. O que existe é divórcio, o casal quando quer se separar, parte direto para divórcio, sem haver isso, né? A ministra Carmen Lúcia usou uma expressão que eu achei muito interessante, que ela fala que não é o direito, que não é a vida que tem que se amoldar ao direito, é o direito que tem que se amoldando à vida. Outro destaque do podcast é o início do julgamento sobre a regulamentação da licença paternidade. A ação por omissão foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, contestando a falta de regulamentação do direito à licença paternidade. O programa também comenta o julgamento sobre o critério de correção do FGTS. 3 ministros já se manifestaram para que o índice seja, no mínimo, igual ao da poupança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a advogada Daniela Teixeira e os desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos para os cargos de ministra e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Eles passarão a integrar a corte, ocupando as vagas dos ministros Félix Fischer, Jorge Mussi e Paulo de Tarso Sanseverino. A nomeação ocorreu depois de os 3 terem sido aprovados pelo Senado após passarem por sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. A sessão solene para a posse dos novos ministros do STJ está marcada para o próximo dia 22 de novembro, às 17 horas. O Superior Tribunal de Justiça sediou o 3º Congresso Internacional de Direito do Seguro e 9º Fórum de Direito do Seguro, José Soleiro Filho. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes.
Esse foi o terceiro congresso internacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, em parceria com o STJ. Coordenado pelo ministro Moura Ribeiro, o evento reuniu outros ministros do STJ, autoridades do governo federal e especialistas brasileiros e estrangeiros na área para discutir diversos pontos da regulação dos seguros no Brasil. Durante 3 dias, os debates abordaram temas como regulação de sinistro, resseguro, arbitragem e o seguro como instrumento para o desenvolvimento. O encerramento ficou por conta do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, e do presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, Ernesto Tzironic. Nós temos aí anos, não é? Sendo coroados com a iminência de uma lei de contrato de seguro e essa oportunidade dada pelo Superior Tribunal de Justiça para a comunidade jurídica brasileira e internacional fazer os seus últimos comentários de aprimoramento ao projeto é uma oportunidade sem igual. Gustavo Alarcon advoga na área de seguros e veio de São Paulo para acompanhar os debates. Muitos conhecimentos, eu trabalho na área e pude aprender um pouco com a prática internacional e também com os nossos palestrantes nacionais. A Jaqueline Monteiro é engenheira e o tema em discussão tem grande relevância para o trabalho dela. Essa discussão é altamente relevante para a gente, porque depois de haver ou não haver a aprovação dessa PL, isso vai impactar diretamente em como esses seguros serão contratados pelas empresas, e eu, como representante de uma empresa, a discussão é muito relevante. A programação completa do seminário está disponível no canal do STJ no YouTube. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinou convênio com o município de Cuiabá para a racionalização da cobrança de dívida ativa na administração municipal. Serão beneficiados contribuintes que devem até R$ 5.000. A repórter Laura Meirelles tem os detalhes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinou um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Cuiabá para racionalizar a cobrança das dívidas ativas no valor de até R$ 5.000. Agora, a Procuradoria-Geral do município deve acionar os contribuintes com débitos de forma extrajudicial. Na assinatura desse acordo, apenas com a desistência de processos fiscais já tramitando, que sejam de R$ 5.000, vai repercutir no arquivamento, numa baixa de aproximadamente 7.000 processos. Então, é uma forma de desafogar a justiça, é uma forma de economia. De acordo com dados de uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o custo de cada processo de execução fiscal é de aproximadamente R$ 4.000 aos cofres públicos. Com a cobrança extrajudicial, através de protesto em cartório e negativação em cadastros de proteção ao crédito, por exemplo, a Justiça Estadual e PGM investem mais tempo e recursos humanos na resolução de processos mais complexos. A seguir, vamos falar da ação que vai levar a justiça restaurativa às escolas do Distrito Federal. É daqui a pouquinho, não saia daí. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro mais um suspeito de participar de atos preparatórios de terrorismo e recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. A prisão autorizada pela Justiça faz parte da Operação Trapiche, que começou na semana passada. Desde o início das investigações, 3 pessoas foram presas por recrutar brasileiros para o grupo terrorista Hezbollah. Os envolvidos devem responder pelos crimes de integrar a organização terrorista e por atos preparatórios de terrorismo. Juntas, as penas podem ultrapassar 15 anos de prisão. Começa hoje a 3ª semana da Justiça Restaurativa, promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Este ano o tema é Justiça Restaurativa nas Escolas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves.
Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que trata sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no Judiciário Brasileiro. Nas escolas, foi instituído pela presidência do CNJ no início deste ano. O objetivo é transformar o ambiente escolar em um espaço permanente de diálogo e respeito entre professores, alunos e comunidade. O coordenador da Justiça Restaurativa, o conselheiro do CNJ, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, ressalta que já é realidade nas escolas públicas do DF e em boa parte do país. Nós precisamos centralizar para dizer ao país que nós estamos avançando numa política junto às escolas públicas. E esse modelo foi realizado com resultados excelentes no Distrito Federal, em que se ampliou agora toda a ação da justiça restaurativa. E a partir daí nós levamos ao MEC esse projeto de, numa parceria com o Poder Judiciário, nós levarmos às escolas públicas do país esse grande instrumento de transformação social, como foi dito pelos colegas que me antecederam, e cultural, e também um instrumento de paz, potencialmente preparado pela magistratura. A justiça restaurativa é um instrumento que possibilita, quando possível e apropriado, o encontro entre a vítima e o ofensor, para que possam ter consciência da conduta e, assim, promover o consenso entre as partes. A implementação da justiça restaurativa nas escolas é uma forma de evitar a violência por meio de círculos de paz, onde todos podem falar e aprendem a ouvir. E agora, para falar mais desta terceira semana de Justiça Restaurativa, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a juíza Lília Simone Rodrigues da Costa Vieira, que é coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela participação da senhora aqui, em primeiro lugar, doutora Lília. Eu que agradeço, Rafaela, agradeço à TV Justiça pela possibilidade de estar aqui falando sobre justiça restaurativa. É sempre um prazer enorme e é um espaço muito caro e importante para a gente que trabalha com justiça restaurativa. Muito obrigada. Vamos começar explicando o conceito, né, e o espírito dessas ações da justiça restaurativa. Rafaela, a gente que trabalha com justiça restaurativa costuma dizer que é até difícil estabelecer uma delimitação conceitual, porque quando nós falamos em conceito de justiça restaurativa, nós corremos o risco de esvaziar a potência que ela é. Mas, em linhas gerais, a justiça restaurativa tem um novo olhar para o conflito e para a violência. O conflito é inerente às relações sociais. Não dá para a gente pensar um ambiente que não tenha por completo um conflito. Pensar numa escola, uma sociedade que inexista o conflito. O que nós precisamos pensar é a forma adequada de tratar esse conflito. E é isso que a justiça restaurativa faz. Lança um novo olhar para o conflito, entendendo que esse conflito pode ser transformador. Então, nós, em suma, né, em linhas muito gerais, podemos dizer que a justiça restaurativa trabalha por uma metodologia dialogada, o conflito e a violência, buscando estabelecer um consenso para reparar danos e para traçar projetos para o futuro. Falando em projetos para o futuro, começa daqui a pouquinho um evento promovido pelo TJDFT e outros parceiros, que é a terceira semana da Justiça Restaurativa. Como é que está a programação? Qual é a expectativa para esse evento que começa daqui a pouco? E esse ano, um tema muito caro, muito importante, né? Educação. Queria que a senhora falasse um pouquinho. Pois é, com muita alegria que nós vamos abrir hoje a terceira semana de Justiça Restaurativa, pela primeira vez de modo presencial. No contexto pandêmico, nós tivemos a experiência remota, né, de termos a primeira e a segunda semana de Justiça Restaurativa. É o terceiro ano aqui no TJDFT e nós vamos abrir de forma presencial, fazendo um talk show. Nós escolhemos um modo assim, mais interativo e dinâmico para fazer essa abertura. Então, faremos a abertura com um talk show com professores da rede pública de ensino aqui do DF e com a juíza Kátia, que é coordenadora desse projeto aqui no Distrito Federal, né, junto com o TJDFT, o projeto Justiça Restaurativa nas escolas. E aí, esse evento é voltado também para que alunos sejam multiplicadores desse conceito, né, da justiça restaurativa. Eu digo multiplicadores porque certamente eles vão utilizar dessas ações
na escola, com suas famílias, né? Como é que vai ser essa dinâmica com os alunos? Pois é, esse ano nós tivemos a experiência da Justiça Restaurativa na escola, porque, inclusive, e aí abrindo para o tema que foi escolhido para esse ano, para a nossa terceira semana de Justiça Restaurativa, esse ano, pelo CNJ, foi declarado o ano da Justiça Restaurativa na educação. Foi uma forma de fomentar a utilização de instrumentos restaurativos dentro do ambiente escolar. E aí a gente tem que render homenagens aí, e eu faço as minhas homenagens de modo particular ao ministro Vieira de Mello, que de forma pessoal e dedicada tem destacado a importância de utilização de instrumentos restaurativos pelo diálogo, trabalhar a solução de conflitos e violências no ambiente escolar, porque esses alunos acabam replicando no ambiente em que eles vivem o que aprendem a partir do diálogo. O diálogo passa a ser uma rotina que ajuda na solução de conflitos, mas que também ajuda a evitar que esses conflitos aconteçam. Muda o próprio ambiente escolar. Então, o TJ, magistrados, vão às escolas também? Há essa previsão? Os senhores já trabalham com essa parceria com o executivo local também, essa troca? Sim, o TJDFT tem um projeto piloto de justiça restaurativa nas escolas, nessa parceria que houve entre o Tribunal de Justiça, o CNJ, o MEC e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, no início do ano, inclusive, eu e outros colegas magistrados e servidores do tribunal, facilitadores do tribunal, estivemos no CF1, que foi o nosso projeto piloto no Distrito Federal, o CF1 de Planaltina, e durante uma semana nós fomos capacitados como facilitadores, realizando círculos ali dentro do ambiente escolar, e agora nós damos continuidade a esse projeto, já que temos facilitadores, que são os professores dentro dessa escola, e eles são multiplicadores junto aos estudantes e junto a outros professores. E temos aí agenda para outros encontros nas unidades escolares. Doutora, quais são os conflitos mais comuns no ambiente escolar pelo termômetro ali de vocês até agora? É interessante, porque o primeiro contato que nós tivemos com a escola foi exatamente num círculo que era para apresentar a justiça restaurativa para esses estudantes. E nós percebemos muitas questões envolvendo os próprios colegas, como questões que eles trazem do ambiente do lar, né? Problemas que eles têm dentro do lar, que eles levam para a escola. O que demonstra que a violência é algo muito complexo. Por isso a justiça restaurativa busca trabalhar de forma sistêmica, compreendendo que há outras questões que esses alunos trazem para a escola, o contexto de casa, de família, de econômico, violências estruturais dentro da sociedade. Então, muitas vezes o conflito que acontece ali, uma briga entre estudantes, a questão até do uniforme, que eles chegam sem uniforme e questionam por que estão cobrando o uniforme. Tudo isso vem de uma questão sistêmica que precisa ser trabalhada. E aí, na justiça restaurativa, nós não vamos pensar em punir. Nós vamos pensar em dialogar para construir um consenso e buscar uma solução que atenda a todos os envolvidos. Na avaliação da senhora, a justiça restaurativa também pode contribuir para frear ações que nós vimos, infelizmente, em 2023, diversos ataques em escolas em todo o país? Sim, com certeza. E essa é uma grande potência da justiça restaurativa. Quando nós pensamos numa metodologia estruturada de diálogo que busca tratar as violências, nós criamos um contexto escolar muito mais saudável e de inserção, porque esses jovens passam a ter o sentimento de pertencimento, eles passam a confiar naquele ambiente em que eles estão. A justiça restaurativa trabalha o diálogo num ambiente confiável e a segurança de poder ali se expressar, ser ouvido efetivamente, muda aquela ambiência, muda para o futuro. Então, trabalha a violência já consumada, que pode acontecer dentro da escola, mas evita que outras venham a acontecer. E é algo que nós temos sentido na prática. O diálogo como rotina, no dia a dia desses... A receptividade deles tem sido positiva. Muito positiva. E eles expressam isso, inclusive, nas ações que eles estão promovendo na cidade. Esse ano, a escola fez, no aniversário da cidade, em Planaltina, o
tema deles foi justiça restaurativa no desfile, o que demonstra, né, a aceitação e como isso tem refletido para eles dentro do ambiente escolar. E a adesão é fundamental, né? Muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso na terceira semana da Justiça Restaurativa, agora presencial, né? Muito obrigada pela participação da senhora aqui conosco, viu? Boa tarde, doutora. Obrigada, eu que agradeço a presença aqui e eu convido todo mundo, quem quiser assistir pelo YouTube, TJDF Oficial vai transmitir todo o evento. Bacana, convite feito. Grata. Até a próxima, doutora. Tchau, tchau. Obrigada. E no próximo bloco, Justiça Federal autoriza a operação contra a organização criminosa acusada de grilagem de terra e crimes ambientais no Piauí. A gente volta em instantes. O Tribunal Superior Eleitoral venceu 2 categorias do 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. As informações com Mariana Fabre. O Tribunal Superior Eleitoral venceu 2 categorias do 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. A premiação foi entregue na sexta-feira durante o 17º Combrascom, o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, realizado em Belém, capital do Pará. O documentário Sessão 37, A Urna Chega ao Povo Marubo, foi vencedor da categoria Mídia Audiovisual. O trabalho registra a instalação de uma sessão eleitoral na aldeia Maronal, localizada na terra indígena do Vale do Javari, na fronteira do Brasil com o Peru. Lançado em agosto de 2022, o documentário foi exibido por 19 emissoras públicas e outros 19 canais parceiros. O TSE também conquistou o primeiro lugar na categoria Campanha Institucional de Interesse Público, com as ações voltadas para o voto jovem durante as eleições 2022. As ações contribuíram para um aumento de 51,13% do eleitorado de 16 e 17 anos na comparação com as eleições gerais de 2018. O prêmio é concedido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça com o objetivo de reconhecer ações voltadas ao desenvolvimento da cidadania e à inclusão social. 400 projetos concorreram na edição deste ano, que teve como tema Diálogos na Amazônia, a comunicação como instrumento de transformação e defesa das instituições. A Polícia Federal, com a autorização da Justiça, desarticulou uma organização criminosa acusada de grilagem de terras e crimes ambientais no Piauí. Segundo a investigação, o grupo começou a vender terras da União no estado no ano de 2020. Durante a Operação Terra Prometida, mais de 150 agentes da Polícia Federal cumpriram 24 mandados judiciais no Piauí contra a organização criminosa que grilava, invadia e loteava terras pertencentes à União no município de Cajueiro da Praia. As práticas criminosas iniciaram em 2020 durante a pandemia de Covid-19, com invasões e documentos falsos. Os acusados lotearam as terras clandestinamente, visando a especulação imobiliária, o que resultou no ajuizamento de diversas ações de reintegração de posse e a abertura de boletins de ocorrência. A organização criminosa, além do estelionato, cometeu crimes ambientais na região. Dos 24 mandados judiciais, 10 foram de prisão temporária, 13 foram de buscas e apreensão e 1 de reintegração de posse. Se condenados, os acusados podem pegar até 30 anos de reclusão pelos crimes somados. A educação e o trabalho estão transformando a vida de recuperandos em Mato Grosso. Acompanhe na reportagem de Carlos Celestino a história de um homem que mudou a trajetória da vida através de uma oportunidade de ressocialização por meio do projeto oferecido em parceria com o Poder Judiciário. Esse homem que não vamos identificar vive uma nova fase da vida. Após participar do projeto da Fundação Nova Chance, realizado em parceria com o Poder Judiciário, através do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, ele foi profissionalizado quando cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento de tornozeleira eletrônica e pôde retornar e conviver em sociedade de forma digna.
deixando o mundo do crime. Quando eu saí do sistema, eu fui trabalhar pela Nova Chance na Arena Pantanal, onde, graças a Deus, fui bem acolhido. Trabalhei por quase 2 anos, né? Onde eu trabalhava na jardinagem lá fora. E também trabalhava nos dias de jogos, né? A experiência vivida no projeto de ressocialização ao longo de 1 ano e 8 meses abriu a mente do homem para o ramo do empreendedorismo. Ele conta os resultados obtidos com um novo trabalho. Para mim foi muito ótimo, viu? Porque foi assim, quando você sai daquele lugar lá de dentro, você sai sem chão, você não sabe nem o que fazer, né? E ali eles te dão um apoio, te encaminha para um local de trabalho, onde você pode estar trabalhando, você pode estar aprendendo algo. Quando eu saí lá, eu não sabia mexer no jardinagem, aprendia devido ao projeto Nova Chance na Arena Pantanal. E hoje eu tenho minha empresinha aqui que mexe com jardinagem, né? Então, quer dizer, para mim foi ótimo demais. O juiz da 2ª Vara de Execuções Penais destaca que o estudo e o ensino profissionalizante são pilares da ressocialização na transformação de vida de uma pessoa, evitando reincidência de crimes. Então é importante que lá dentro, naquele momento que está de reconstrução, possa ser capacitado para que, quando o ofício que aprender lá dentro, possa ser exercido aqui fora. E desse ofício poder se manter longe do lado errado da vida, longe do crime. E o Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Uma boa tarde, uma ótima semana para todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.